Outra coisa importante é evitar uma rua muito movimentada, porque aí vai ter trânsito, barulho, poluição dos carros e caminhões, além do perigo para as crianças. Por isso, é melhor morar numa rua curta ou sem saída. Mas não adianta ser muito sossegado e não ter infraestrutura básica, como água encanada, energia elétrica, coleta de esgoto, rede de telefone. Ai, que delícia! Já imaginou ter falta d'água, Pedro? Que chato. Ter problema para lavar a roupa, limpar a casa, tomar banho. Ai. Mas pior que isso é você ter excesso de água na sua casa. Se o terreno for um lugar muito baixo, ele for próximo a córregos, valões, se a sua rua não tiver sarjeta, meio fio, aí é que você pode ter problema com enchentes. E alagamentos também, viu? Virgem Maria, Pedro. Eu soube que a cunhada do seu Jorge lá do açougue perdeu tudo numa enchente. Brincadeira. Conta isso pra mim, como é que você tá sabendo disso? Que ela queria morar perto da casa da mãe dela, né? Aí ela viu um terreninho lá na Baixada, o precinho tava bom, as crianças podiam brincar na rua, que era tranquilo, sossegado. Só que o pessoal da vizinhança avisou, né, Pedro, que o lugar era perigoso, mas ela é teimosa. Construiu a casa mesmo assim. Você sabe, não deu outra. Perdeu tudo na última enchente. A casa dela encheu d'água. Brincadeira, meu amor. Que tristeza, hein? Enxuga aí, Pedro. Me passa aí o... Brincadeira, meu amor. Perdeu tudo. Perdeu. O problema é que a água da chuva corre dos telhados para o piso das casas e daí para a rua. Na rua, a água desce pela sarjeta até os bueiros e vai para o rio. Se o lugar é baixo e a rua não tem meio fio e sarjeta, pode alagar bem na frente da sua casa. Por isso é bom conversar com a vizinhança para saber dos problemas, viu? Lembra que eu perguntei um monte de coisa pra dona Diva antes da gente comprar o terreno? Falando de dinheiro, meu amor, você sabe que eu não acreditei que a gente fosse conseguir pagar o terreno e construir a nossa casa. Era caro. Mas na hora que eu cheguei pro dono do terreno, fiz a proposta de pagamento e ele topou, eu vi que nosso sonho estava se tornando realidade. Quantos terrenos diferentes a gente viu, hein, Pedro? Em cada um nós olhamos as vantagens e as desvantagens. Fomos anotando tudo que nos agradava e o que podia virar problema. Comparamos o preço e as condições de pagamento. E, claro, se o terreno estava regularizado na prefeitura e se tinha escritura. Mas a coisa não parou aí. Depois de escolher o terreno, era preciso ter certeza de que a casa podia ser construída ali. Naquela época, eu pensava que a casa podia ocupar todo o terreno. Eu não sabia que a prefeitura exige um recuo na construção. Uma parte do lote que não pode ser construída. Normalmente, o recuo é na frente, em um dos lados e no fundo do terreno. Mas pode variar de lugar para lugar. Por isso, antes de iniciar a sua obra, você tem que se informar na prefeitura. E o seu Freitas, hein, Pedro? Convida ele um dia para tomar cafezinho aqui em casa. Ele foi tão bacana com a gente, né? Um amigão. É verdade, meu amor. Eu lembro da primeira vez que eu entrei na loja do seu Freitas. Nossa, não sabia nada de construção. Estava empolgado com o terreno. E ele me ensinou um monte de coisa. É verdade, viu? Convidar ele para tomar um cafezinho aqui. Antes de comprar o lote, é preciso pensar se o terreno é adequado às necessidades da casa que você precisa construir. Conforme o tipo de terreno, ele pode dificultar o projeto e encarecer muito a obra. Como assim? Por exemplo, é preciso verificar a inclinação ou caimento do terreno. Quando o fundo é mais alto que a frente, facilita a retirada das águas da chuva e do esgoto. Se o caimento do terreno for na proporção de até 1 metro de desnível a cada 10 metros de comprimento, não há muito problema. E se o caimento for maior que 1 metro de profundidade a cada 10 metros de comprimento? Acima disso, a obra pode ficar muito cara. O senhor falou aí em caimento de trás para frente. E se for ao contrário, de frente para trás? Aí é o seguinte... Quando o fundo é mais baixo que a frente, poderemos ter problema com a retirada das águas da chuva e do esgoto.
Se a proporção for de 1 metro de profundidade a cada 10 metros de comprimento, é melhor evitar o terreno, pois vai complicar a obra. E se a inclinação for lateral? Se não for grande, pode ser resolvida com um aterro ou retirada de terra. Você retira a terra do lado mais alto e coloca no lado mais baixo. Claro, assim eu não preciso comprar terra. Outra coisa importante é ver se as casas da vizinhança têm trincas nas paredes. Isso pode indicar se o terreno é duro ou mole e se vai ser preciso gastar mais dinheiro para fazer as fundações. Você conhece um trado? Trado? Não, não conheço. Eu conheço estrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Espera aí que eu vou te mostrar. Pronto, isso aqui é um trado. Ele serve para fazer buracos no solo. Faça um furo de pelo menos 2 metros de profundidade no terreno. Se for difícil furar, é porque o terreno é duro e isso é bom sinal. Se estiver muito mole ou você encontrar água, anote a profundidade, porque vai te ajudar a definir o tipo de fundação necessária e quanto vai custar. Se o terreno for muito mole e o nível da água estiver muito alto? Nesse caso, é melhor escolher outro terreno. Pedro, converse com os vizinhos. Pergunte qual o tipo de fundação que eles usaram e se eles têm tido algum tipo de problema com infiltração de água. Puxa, quanta coisa que eu nem imaginava, viu, seu Freitas? Ah, ainda tem mais. Você reparou se o terreno recebe bastante sol? Não. Mas o que o sol tem a ver com o terreno, seu Freitas? Ô, Pedro, tudo a ver. Você não vai querer morar numa casa úmida, que não seca a roupa, que seja quente no verão e fria no inverno, não é? Opa, aí é uma gelada, né, seu Freitas? Então trate de ver como é o movimento do sol ao longo do dia e como ele bate no seu terreno. Você já checou toda a documentação do terreno? O registro de imóveis do vendedor, a escritura, o compromisso de compra e venda? Mas que documentos são esses? Esses documentos trazem todas as informações sobre o terreno e sobre os antigos proprietários. Assim você poderá ter certeza sobre a situação do terreno, se há dívidas ou não, se o vendedor é mesmo o proprietário. Olha, se você tiver dúvida, procure esse meu amigo. Ele é um escrivão de cartório de imóveis e poderá ajudar a resolver qualquer problema. Puxa, eu não sabia que era tanta coisa para construir uma casa, hein? Você ainda não viu nada, isso é só o começo. Ó, mas não desanime. Você quer construir sua casa, uma bela casa, não quer? Opa. Então, arregace as mangas, bom trabalho e boa sorte! Depois daquelas dicas do seu Freitas, nós conseguimos comprar o nosso terreno, nosso pedaço de chão. E aí começou uma nova fase. Fazer o projeto da casa. Imaginar como seriam os quartos, a sala, essa cozinha que eu gosto tanto, né? Mas aí é outra história, né, amor? Bom, eu vou indo, senão eu vou chegar atrasado. Deve ter um monte de gente me esperando no ponto de ônibus. Eu vou com você, ó. Só vou guardar o abacaxi na geladeira, tá? Gente, no próximo programa a gente vai falar do projeto da casa. Você vai aprender como medir o terreno, como fazer a planta da casa, legalizar a obra na prefeitura. Não perca, hein? No caso meu aqui, eu mesmo, eu consultei com meu primo, que é um engenheiro arquitético, né? Aí ele me deu uma planta, já tudo no esquemado, aí eu acompanhei a planta. Então agora a gente está correndo atrás para ver se consegue pagar os impostos, né, para legalizar. E na prefeitura, né? No estado, para ver qual é a condição de terreno, se é particular, se é do governo, para poder legalizar. Aí nós só conferimos 5 na frente e 15 na lateral. Eu tenho a sensação assim de ter uma moradia, de ter um teto, né? De não ser um descamisado, né? Ou de não ser um cara assim, mas de não ser um mendigo, de não ser um inquilino de Deus, né? Chamado. Sabe quem é inquilino de Deus? Aquele cara que mora na rua lá, tal. Ele é um cidadão, só que ele não é um cidadão sem casa. Hoje em dia eu sou um cidadão com casa.